Ora, bom dia, bem-vindos aqui às conversas de Sofia sobre o mar. Hoje vamos falar sobre sistemas de informação geográfica. Quero primeiro agradecer a vossa presença aqui. É para nós, digamos, uma honra de, no âmbito do projeto de Sofia, termos aqui pessoas tão conhecedoras dos sistemas de informação geográfica. Para começarmos a conversa, podemos abordar os sistemas de informação geográfica e qual a importância dos sistemas de informação geográfica para o conhecimento do mar. Por isso, em que medida, e esta era a minha primeira questão, em que medida é que vocês consideram que os sistemas de informação geográfica podem contribuir para este aumento do conhecimento? Eu, se calhar, começava com o professor Marco Painho, da Nova Information Management School. Se fizesse favor. Sim, senhora, bom dia também aos colegas, todos. Tenho muito gosto em estar aqui. Bom, os sistemas de informação geográfica para o conhecimento do mar são importantes, tal como são em muitas outras áreas, porque os sistemas de informação geográfica têm uma característica própria, que é a de poder integrar informação de várias origens. E, portanto, também no mar nós podemos ir integrar informação sobre o fundo do mar, informação que é recolhida diretamente com amostras, podemos integrar informação que é recolhida na coluna d'água, podemos integrar informação que é recolhida por via remota, por fotografia aérea, proteção remota, podemos integrar vídeo, fotografia, etc. E, portanto, é a ferramenta, digamos que ideal para um meio tão complexo como é o mar. De facto, estes sistemas permitem-nos esta vantagem de integrar tudo e que é um passo além daquilo que as bases de dados normais nos podem dar. E, portanto, parece-me que de facto é esta característica da possibilidade de integrar todos os tipos de informação que trazem grande vantagem dos sistemas de informação geográfica no mar. Se calhar assim para começar. Pois, eu penso que com outro nome, não é? É uma das primeiras instituições, a Nova Information School, que se dedicou de facto aos sistemas de informação geográfica. Como é que tem visto esta evolução, digamos, mais recente do sistema? Como é que viu desde os primórdios, digamos, já há algumas décadas, até agora, como é que tem visto esse desenvolvimento? Muito bem. Então, nós estamos ligados aos sistemas de informação geográfica há cerca de 25 anos e temos um mestrado a funcionar há 15 nesta área e um outro há 10. Nós temos uma abordagem que é olhar para os sistemas de informação geográfica por eles próprios, olhar para a informação geográfica por ela própria. Noutras escolas, noutras instituições, têm existido outras abordagens que são também corretas, que é olhar para os sistemas de informação geográfica do ponto de vista das suas aplicações. Portanto, os sistemas de informação geográfica, neste caso, para o mar, para o ordenamento do território, para a floresta, para a agricultura, etc. Tem existido uma evolução muito grande, até se nós olharmos para o número de programas que em termos nacionais têm vindo a ser oferecidos nesta área por várias instituições, ela tem aumentado muito. Mantém-se, no entanto, um problema que já existia há 25 anos quando nós começámos, que é o de existir disponibilidade de informação suficiente para as aplicações poderem de facto correr e nós tirarmos proveito desta enorme capacidade dos sistemas para nos ajudar a tomar decisões sobre vários aspectos do território. Tem existido muitas iniciativas no âmbito de disponibilizar informação, mas não têm tido o sucesso desejado, isto é, continua a ser bastante difícil para os utilizadores, quer os do mar, quer outros, em conseguir desenvolver as suas aplicações de forma aprofundada, por não inexistência, porque muita da informação existe, mas por ser difícil aceder a ela. Outro aspecto que me parece relevante foi o aparecimento dos sistemas open source
que na realidade vieram facilitar, em alguns casos, obviamente que isto há vantagens e desvantagens de todos os lados, mas permitiram que algumas comunidades pudessem começar a usar este tipo de tecnologia de forma mais independente. Mas esses também sofrem do mesmo problema, não é? Porque sem dados não interessa se é open source, se é comercial, não se consegue fazer muito. E penso que aí era onde as pessoas que podem tomar decisões nesta área deviam investir mais, é nos dados. Do ponto de vista tecnológico, houve muita evolução nestes anos, conseguimos hoje fazer coisas maravilhosas com os sistemas de informação geográfica que não fazíamos há 20 anos, mas de facto, sem ter a informação de base, todas estas ferramentas analíticas que hoje estão disponíveis, não as podemos utilizar na sua totalidade. Bom, se a informação de base que nós precisamos, temos aqui, digamos, duas pessoas ideais que geram muita dessa informação, por isso se calhar podíamos ver primeiro aqui a perspectiva do Dr. Nuno Lourenço do IPMA, como é que vê esta gestão dos dados, quer no que concerne à aquisição, sei também, não é, que o IPMA até adquiriu um novo navio, por isso há aqui desafios também interessantes da perspectiva da aquisição, até à fase final, que é da divulgação. Então é assim, toda a gente sabe que num SIG, montagem de um SIG, a parte mais cara e a parte mais estruturante, como dizia o meu colega, é os dados. 90% de um custo são a aquisição e a organização, a uniformização, a sistematização dos dados. Só para se é 90% ou mais. 90% ou mais, sim. Este problema, por exemplo, que se põe ali do open source é assim tão relevante como à vez se põe ou não? É porque... Qual é que é essa... Porque há um custo associado à manutenção do sistema e das bases de dados e dos servidores e todo o hardware de suporte que, em custos de licenças e em função dos pacotes que vão sendo adicionados, também tem um custo fixo e elevado anual. Mas é uma fração do custo dos dados que estão carregados no sistema, seguramente. Eu posso dizer o que é que encontrei no IPMA e para onde é que nós queremos ir. Portanto, eu encontrei no IPMA algumas bases de dados, não um sistema de gestão de dados integrado. É muito complicado arranjar financiamento para dados, porque é um trabalho técnico e, portanto, não há pacotes de financiamento para trabalhos técnicos, para a tal standardização, uniformização, digitalização, muitos dados estão em papel. Acho que também é uma questão de mentalidade, há um quadro, e isso é válido nas universidades e é válido nos laboratórios, que é usa e encosta. Ou seja, dados gerados por projetos de investigação normalmente são usados para potenciar publicações ou conhecimento e depois vão para a gaveta do investigador e não há tomada de consciência que aquilo foi adquirido com dinheiros públicos europeus ou nacionais, que tem um custo e que pode ser rentabilizado nos anos vindouros se estiver integrado coerentemente numa base de dados. Mudar essa cultura demora muito tempo e não se vai lá só com regras do estilo ao fim de 2 anos os dados têm que estar abertos, porque os dados têm que estar abertos, mas têm que estar armazenados em qualquer coisa que exista. E parte dos problemas que existem é que até há investigadores que estão disponíveis para aceder os dados de forma livre e espontânea, mas onde é que se põem os dados? Como é que se organizam os dados? Tudo isso implica recursos humanos dedicados e implica bases de dados estruturadas e um SIG como guarda-chuva em cima, portanto, como sistema overarching em cima desta base de dados. No mar há um acréscimo de dificuldade, porque os dados são muito caros mesmo, portanto, adquirir dados no mar é muito caro, vai sendo cada vez mais caro à medida que vamos para a profundidade. Quando estamos em sistemas de observação da Terra é mais barato, quando vamos para o mar e estamos na coluna d'água é mais caro, e quando vamos para o fundo do mar é ainda mais caro. Nós temos feito um esforço de estancar neste sentido, desde que lá estamos, há um conjunto de informação que nós queremos que venha nova e já armazenada em estruturas de dados e em modelos de dados coerentes. E depois, aos poucos, estamos a tentar andar para trás, e dou-vos o exemplo, por exemplo, o Sistema Nacional de Moluscos Bivalves, que não estava totalmente organizado, temos feito esse caminho, tinha um conjunto de análises semanais de biotoxinas, de microbiologia em 51 zonas de produção, que estava estruturado em listagens, mas não estava estruturado numa base de dados consultável via internet e por aí fora. Se forem ao site do IPMA agora, temos todo o histórico das zonas de produção, as análises semanais, quer dizer, nem sempre com a periodicidade semanal, mas periodicidade mensal do ponto de vista
de partilha de informação, e esse é o caminho que nós vamos fazer. Aos poucos e poucos vamos andar neste sentido, sendo que não se faz tudo num dia, nem num ano, nem em 5, mas pelo menos há essa preocupação. Também gostava de dizer uma coisa que acho que é muito relevante, sobretudo em entidades públicas. As entidades públicas, em regra, não têm capacidade financeira para gerar e armazenar dados. Portanto, alguém tem que pagar os dados. Ou o Estado, enquanto tutela dessas entidades públicas, ou o utilizador final. Eu, na minha ingenuidade, eu sou um firme adepto de dados públicos abertos à comunidade. E, em alguns casos, até às empresas. Mas à comunidade, a esfera pública deve dar dados abertos para a academia, para os investigadores, para os utilizadores, para a administração central, a administração local. Para mim, isso é um ponto assente. Mas o sistema tem que ser sustentável. E, portanto, se não há dinheiro à entrada, tem que haver dinheiro à saída. Porque sem dinheiro não se consegue manter as coisas para um ponto final. E passava aqui a bola à minha colega do IH. Pois, eu penso que é uma das instituições, não é? A doutora Sónia Godinho representa aqui o IH, que é uma das instituições que tem mais tradição na aquisição de dados do mar, e gostávamos de ouvir a perspectiva dela sobre este assunto, sobre a geração até à disponibilização de dados. Sim, é um grande problema. A parte da aquisição dos dados é muito dispendiosa, seja através de ter meios navais a fazer a leitura do fundo do mar. O volume de dados que depois é gerado através dessas missões é um grande volume de dados. Depois temos o problema de fazer o armazenamento dos próprios dados, e depois não só é garantir que com o tempo esses dados também não se perdem, ou seja, temos de ter os dados inventariados de forma a que possamos usufruir deles ao longo do tempo, e isso por vezes era um problema que nós tínhamos que passar pelo arrumar a casa. Para além das plataformas navais, temos também a rede de monitorização ambiental, que são os marégrafos, que são as boias ondógrafo, que estão em constante aquisição de dados no mar. Temos os sistemas radar, ou seja, são sistemas que de momento estão a fazer a aquisição de dados permanente. Manter esses sistemas no mar é muito dispendioso, têm baterias, não é? Eles são autónomos, mas têm que ser mantidos. O próprio equipamento é muito dispendioso de ter. O IR, por vezes acontece, são sistemas que não estão sozinhos no mar, não é? Para além de estarem assinalados nas cartas náuticas, mesmo assim existe por vezes um navio que passa e não os vê e lá o leva de arrasto, uma boia ondógrafa, acontece-nos muito. Depois isso implica ter que voltar a fazer o posicionamento da boia no sítio onde era suposto ela estar. Tudo isso é muito dispendioso, exige um grande número de recursos humanos e um grande número de recursos materiais. Mas nós temos vindo a trabalhar nisso e temos vindo essencialmente a trabalhar em garantir que os nossos equipamentos estão a fazer a aquisição dos dados no mar e já estão a alimentar em tempo quase real as nossas bases de dados. Temos vindo a investir nessa área, de fazer os modelos de dados, de forma a que os dados não se vão perdendo no tempo e assim que chegam ao Instituto são logo armazenados. Temos o método de comunicação entre o equipamento e o Instituto é diverso, dependendo do tipo de equipamento que temos, mas pronto, temos vindo a trabalhar nessa área. Os sistemas de informação geográfica, dentro do Instituto nós temos várias áreas, desde a hidrografia, a geologia marinha, a oceanografia, a química e poluição do meio marinho e a própria navegação. Ou seja, isto é uma grande vantagem, é termos todas estas áreas integradas dentro do Instituto, que não acontece em muitos institutos hidrográficos que existem por aí. Isso permite-nos desenvolver produtos, em termos de sistemas de informação geográfica, que têm uma grande valia. Ou seja, muitos dados que adquirimos estão depois também disponíveis ao público em geral, através do nosso portal institucional, que é um portal de informação ambiental, seja a agitação marítima, ou seja, nós vamos sempre desenvolvendo produtos que de alguma forma podem ajudar a comunidade, seja a previsão de marés, seja a agitação marítima, seja ter dados limites marítimos disponíveis para download gratuito, seja modelos batimétricos que nos têm constantemente vindo a pedir e que nós vamos disponibilizando à medida que vamos tendo várias solicitações e que existe o interesse da comunidade nessa área. Mas, claro, poderíamos disponibilizar muito mais, mas eu penso que, de momento, com
o projeto Inspire e com o projeto Cinimar, estamos também a fazer um levantamento interno da informação que realmente podemos vir, que temos e que podemos também disponibilizar e que de momento não estamos a disponibilizar. Depois temos outros portais que servem a parte da Marinha em si, que é o planeamento das missões e o apoio às operações navais, que são portais que têm muita informação, mas que de momento não estão disponíveis à comunidade em geral. Mas pronto, temos vindo sempre a apoiar, temos uma área de cedência de dados que também funciona muito bem, mas pronto, as pessoas estão sempre à espera que esses dados sejam gratuitos, mas era como o Nuno dizia, alguém tem que pagar esses dados, seja o Estado, seja o utilizador final, e por vezes esse preço é mesmo apresentado ao utilizador final, porque o financiamento do próprio Instituto não é suficiente para os trabalhos que realiza. A produção, nós temos obrigações, não é? Produção da cartografia náutica. Mas depois temos umas outras valências que vamos adquirindo ao longo do tempo e que não temos financiamento para as executar. E o financiamento do Instituto tem que passar pela prestação de serviços ou pela parceria com outras entidades ou em projetos internacionais, de forma a conseguirmos financiamento para cumprirmos os objetivos. Pronto. Eu não sei, eu lembro-me de uma apresentação do antigo diretor do Instituto de Meteorologia, que dizia precisamente que precisava de vender os dados, mas depois o custo da venda daqueles dados e a receita que ele fazia era uma fração tão diminuta do orçamento que aquilo parecia, digamos, que não seria lógico a pessoa ter, por exemplo, um instituto que está a recolher dados e que depois as pessoas não os conseguem utilizar por uma fração muito diminuta do financiamento que é conseguido com a sua venda. Eu não sei se aqui... Sim. Eu também queria dizer qualquer coisa. Deixa-me falar sobre isso. Chegamos ao ponto mais polémico deste debate. Tem a ver com, de facto, o acesso a dados. É assim, eu falei mais da componente mar porque foi a componente menos organizada, mas tenho que fazer justiça à componente atmosfera. Portanto, o IPMA tem a componente do Instituto de Meteorologia, que tem numerosos sistemas operacionais, tem uma estrutura de dados, esse assim muito organizado, tem um supercomputador de suporte que corre modelos. Nós não falámos dos modelos, mas os modelos são importantes na arquitetura dos SIGs como ponto de passagem para output e input de dados e de resultados de modelos, e isso está tudo muito bem organizado do lado meteorológico. E, portanto, toda essa estrutura de hardware, de sistemas de blades, em que pomos discos de armazenamento, nós geramos teras de informação anual. Okay? Tem, de facto, custos agarrados muito significativos. Os dados do Instituto paulatinamente têm estado a abrir, e se forem ao site do IPMA verão que existe lá a previsão das ondas, sobre a elevação do mar, todo o modelo Mercator, do NEMO, as imagens de satélite e também a parte Nowcast. A única parte que está fechada, porque tem muitas implicações e porque tem custos muito elevados de manutenção e, portanto, tem custos na cedência, é o Nowcast, portanto, é os dados dos radares meteorológicos. A restante informação está disponível e pode ser solicitada e tem vindo a ser solicitada. Nós temos acordos com a REN, com a EDP, que permitem a passagem de dados. Obviamente temos também um canal especial com a Proteção Civil, para quando há avisos meteorológicos de eventos extremos, e temos cada vez mais, e é isso que queremos fazer, é isso que queremos fazer, cada vez mais informação a ser posta em tempo real ou quase real no nosso site. A questão que eu pus há pouco e que é de facto, acho que é significativa e merecedora de um debate é se nós chegamos ao ponto em que a cedência é total, então o sistema não é sustentável, deixa de haver cedência, porque deixa de haver capacidade de gerar os dados de suporte. E é esse equilíbrio, e para não é fazer disto um negócio, não é disso que se pretende, é manter o sistema sustentável, é só isso que está aqui em causa. Portanto, nós, em quantidade pública, não queremos enriquecer cobrando fatias monumentais de dinheiro para nos financiarmos, mas temos que conseguir manter os sistemas operacionais, isso tem um custo. Esse custo tem que ser colmatado com o que nós conseguimos, quer de receitas próprias, seja em dados, seja em projetos, seja em receitas da meteorologia aeronáutica. Portanto, o Orçamento de Estado a nós financia-nos exclusivamente uma parte dos salários e ponto final. Tudo o resto para a atividade, funcionamento e implementação e investimento vem em grande medida deste conjunto de coisas. Portanto, não é uma fração assim tão pequena. Bom, mas de facto esta questão dos dados
é uma questão que eu diria mais de política de informação em termos do governo. Nós temos que ter em consideração o interesse público. O interesse público é o interesse de cada um de nós, individualmente, é o interesse das instituições públicas e privadas, dos consultores, enfim, da sociedade. Há vários modelos, de facto, para nós conseguirmos disponibilizar os dados. E, portanto, é cobrar pelos dados e, portanto, a instituição financia as suas atividades de disponibilização de dados através daquilo que cobra. E o outro, que a mim me parece muito mais interessante, é os dados serem disponibilizados de forma aberta, a não ser que tenham algum problema de confidencialidade, por exemplo, no caso de operações de marinha, de guerra, etc. Portanto, aí não estamos a falar desses casos. Há um estudo interessante que compara o modelo norte-americano com o modelo de muitos países europeus, e que é o seguinte: portanto, nos Estados Unidos a visão é de que, ao se abrirem os dados à sociedade, geramos riqueza no sentido que há mais empresas a trabalhar com mais qualidade, portanto geram mais atividade económica e o dinheiro recolhe-se através dos impostos dessa atividade económica, sendo que depois são esses impostos que vão permitir às instituições poder manter essa atividade dos dados completamente abertos. Porque, de facto, se não houver dinheiro para fazer essa manutenção dos dados, não é possível. Por muito que as pessoas queiram disponibilizar os dados, se não tiverem recursos para o fazer, não podem. E depois há um outro modelo que, enfim, que em Portugal, enfim, nós não sabemos bem qual é o modelo que temos, porque não há uma política muito clara sobre... Nós temos um modelo. Pois, exatamente. Não há uma política muito clara sobre esse assunto. Mas será de que nós podemos, ao vender os dados, portanto, criar receita para poder fazer essa manutenção. Mas aquilo que se passa, eu não vou dizer aqui nomes de instituições, não merece a pena, mas é apenas um exemplo. Por exemplo, eu sei de uma instituição que tem muitos dados com muita relevância para o país e que cobra por ano menos de 50 mil euros em dados. Ora, 50 mil euros paga 2 bolseiros e meio para ter lá a fazer esta manutenção dos dados. Eu acho que isto é ridículo, porque numa instituição que tenha um orçamento de vários milhões, ter uma receita de menos de 50 mil euros com dados não, é ridículo. É ridículo, mas o que é facto é que a instituição, se não tiver esses 50 mil euros, não consegue ter lá os bolseiros para tratar dos dados. E, portanto, isto é um problema que vai um bocadinho mais acima, que é de política, tem que ser em termos governamentais, como é que se trata esta questão dos dados. Qual é o modelo que nós vamos ter em Portugal para disponibilizar dados às pessoas? Outro problema deste modelo de receita é que quando nós começamos a ver os trabalhos que são entregues por consultores na área do planeamento, do ordenamento, nomeadamente, por exemplo, no ordenamento costeiro, etc., aquilo que nós verificamos é que esses trabalhos utilizam informação antiquada, porque a informação que é atualizada é cara. Utilizam informação copiada ilegalmente. E, portanto, nós estamos a perder, ao termos esta política, estamos a perder na qualidade do trabalho que é apresentado ao próprio Estado, por consultores e onde o Estado gasta dinheiro. E, portanto, há aqui um círculo que é mau, que de facto também não traz grandes receitas às instituições que produzem os dados e que eu penso que era importante parar, pensar sobre o que é que nós queremos fazer com os dados e de facto dotar as instituições que produzem esses dados e que os podem disponibilizar à sociedade dos meios, enfim, nós sabemos que é tudo reduzido, mas dá alguns meios para poder libertar esses dados, porque depois a riqueza que se cria não é calculável, mas eu penso que será muito maior. Posso concordar com o meu colega? Eu também. Objetivamente, acho que nesta mesa todos concordamos com o que é dito, quer dizer, não é pacífica esta perspectiva. Eu volto à forma original, independentemente das considerações políticas de dados e por aí fora, houve, do lado das TIC, das tecnologias de informação, um atraso enorme na administração pública e um atraso muito grande mesmo em laboratórios de Estado.
e quando não se trata da casa, depois pôr a casa direita é muito mais complicado. Nós, desde que o IPMA foi criado, marcámos ali o ano zero e estamos a tentar tratar da casa desde aí. E depois, paulatinamente, com recursos como o STMIMAR, como o NIPIMAR, um conjunto de sistemas que estão a ser desenvolvidos, muito orientados para o mar, estamos a tentar ir arrumando a casa para trás. Agora, isso é um esforço muito grande, que implicaria muito mais recursos do que se a casa tivesse estado sempre organizada. Gostava de fazer uma menção só a um sistema que, apesar de tudo, funciona e que liga diretamente com a antiga DGPA, agora DGRM, que é todos os dados da pesca e de avaliação da pesca e avaliação do lixo marinho, que é feito em piggyback com os cruzeiros do Data Collection Framework, do PNAB, do Programa Nacional de Amostragem Biológica. Esses sim, porque havia de facto uma necessidade operacional que reporta a Bruxelas, foram sempre sendo mantidos numa estrutura de dados coerente e que tem algumas insuficiências, mas pelo menos aí a casa está organizada. Dados de ambiente marinho menos, dados de geologia marinha mais, porque o meu grupo é mais recente e pronto, e agora falta integrar estas componentes. Outra coisa que eu gostava de falar, que não tem tanto a ver com SIGs, mas tem a ver com arquitetura de sistemas, é como é que os dados devem ser, se devem ser concentrados ou devem ser desconcentrados. E aqueles ambientes que se fala, ambiente SIS, é Common Information Sharing Environment, e que basicamente para o utilizador final não interessa onde é que estão os dados, interessa apenas se estão disponíveis ou não, e o SIS se faz o caminho para ir buscar os dados aos diferentes centros de dados nacionais, é uma abordagem muito inteligente porque implica acabar com a história da desconfiança da concentração de dados universal num ponto. Cada instituição que gera os dados que fica com os dados, e depois há uma plataforma. Do lado Inspire existe uma plataforma que tem os metadados todos e que faz de porta giratória para o SIS. Mas estamos a quanto? Estamos quão longe desse objetivo? A nível europeu não estamos muito longe. O problema é a harmonização. Em termos legais estamos lá. Em termos legais estamos lá, temos uma moldura toda. Mas do ponto de vista prático. Pensem há também, porque infelizmente, mais uma vez, mesmo a nível europeu, isto é financiado por projetos, há o EMODNet, há o Pernicus, há tantos, há o Euroluz, que depois tem excrescências por aí. Portanto, os próprios sistemas europeus também estão a ser gerados em projetos, não deviam, mas são projetos a lá longo, o EMODNet vai continuar por aí fora. E a arquitetura CISA, no quadro da política marítima integrada, está a ser aplicada em Bruxelas. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, a nível europeu, isto vai acontecer. Cá existe regulamentação, existe a Direção-Geral do Território, existe o SNIMAR e existe a aplicação da Diretiva Inspire. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, nós temos que ir lá parar também, de uma maneira ou de outra, não é? E felizmente... Vamos ver o que é que lá está. Mas, e vamos ver como é que lá chegamos também. Sim. Mas a plataforma agora, por excelência, que está a ser desenvolvida é o SNIMAR. É isso, os dados em termos relativos ao meio marinho, é essa a aposta? É sim, do lado de metadados sim. Ou seja, pelo menos as diferentes entidades que lidam com o mar dizerem o que é que têm e fornecerem metadados sobre o que é que têm. É um projeto que eu não conheço a fundo, não estou envolvido, mas o IPMA está e o IH, há um conjunto muito significativo de instituições. Do que eu percebo, mas corrijam se eu estiver enganado, é basicamente um quadro onde estão concentrados metadados da informação que existe em todas as instituições, universidades, laboratórios de Estado, laboratórios associados, por aí fora. E, portanto, será um caminho para a tal possibilidade de depois gerir melhor o que é que existe e o acesso a essa informação. Isso diria que sim. O NIPIMAR é uma iniciativa da DGPM. O facto de começar a haver muitos acrónimos e muitas entidades não é por si só uma coisa boa. Isso é válido cá a nível nacional, como é válido a nível europeu. Eu, quando navego por entre todos os acrónimos das 50 mil iniciativas europeias, também me baralho um bocado e significa que, se calhar, há iniciativas a competir que, se calhar, deviam colaborar. Okay? Agora, se calhar o caminho é mesmo assim, quer dizer, parte-se destas iniciativas e depois vai-se concentrando, integrando e chegando a algum lado. Eu acho que seria extremamente desejável em Portugal isso acontecer, não tenho dúvidas nenhuma. Porque todos nós trabalhávamos melhor, a administração funcionava melhor, decidia mais informada e, portanto, esse desidrato tem que existir, quer dizer, não tenho nenhuma discussão. Da minha parte, pelo menos. Como é que temos tempo? Não sei, eu gostava só aqui de fazer um ponto da situação relativamente, de facto, para onde é que nós queremos caminhar. Por isso, parece-me que aqui às vezes há uma dualidade que é, nós temos uma grande super instituição
e a superorganização que trabalha com os dados e é responsável pela manutenção e gestão desses dados, ou temos, digamos, uma aquisição e uma gestão mais descentralizada. Eu dá-me ideia, e gostava de ouvir, por exemplo, o comentário, que era, parece-me que às vezes apostamos muito nestes grandes nomes, nestas grandes estruturas, em detrimento da própria organização. Penso que é isso que o IPMA está a fazer, enquanto as pessoas não estiverem a formação, quer para a utilização, quer para a gestão de dados, que possam, digamos, rentabilizar os dados que estão nos sistemas de informação geográfica, nós criamos, digamos, um conjunto de elementos que acabam por ser pouco sustentados. E em que medida, digamos, essa gestão dos dados não devia começar por cada um, digamos, dos investigadores e só depois, digamos, organizar-se em torno, digamos, de se calhar de um portal ou do SEDIMAR, do que for. Sim. O ambiente oceano é muito complexo. É difícil ter uma super entidade que gere tudo, porque é muito específico, são coisas muito específicas. Os dados têm que ter equipas multidisciplinares para a sua aquisição, para a sua validação e para a sua interpretação. Ou seja, falamos de oceanógrafos, falamos de geólogos, falamos de analistas de sistemas, ou seja, é uma equipa que é difícil concentrar tudo dentro da mesma instituição. O Instituto Hidrográfico já tem várias valências na área do mar e no conhecimento do mar, e por isso é que é uma equipa com bastante diversidade de recursos humanos, de forma a conseguir fazer essa interpretação dos dados e produzir conhecimento com base nos dados que recolhe. Ou seja, o que é que nós tentamos? Nós trabalhamos para os objetivos que temos propostos e que são da nossa competência, e depois tentamos, claro, integrar com outras entidades, e eu penso que os projetos a nível europeu que têm vindo a surgir, o INSPIRE e mesmo a nível nacional o SEDIMAR, é essencialmente para haver uma harmonização dos dados. Essencialmente para, primeiro, o que é que existe? Quem é que o produz? Quem é que o tem? Porque, por vezes, a comunidade em si não sabe onde solicitar essa informação. E depois falarmos todos a mesma língua. Eu chamo aquele equipamento aquele nome, se calhar outra entidade chama outro nome. Então vamos uniformizar qual é o nome mais correto para. Seguimos, claro, exemplos de normativas europeias e também de outros projetos europeus, EDMODNet, CIDATANET, em que somos parceiros também. Portanto, o objetivo é conhecer o que existe, quem é que faz, como é que produz. E agora vamos tentar harmonizar linguagem, modelos de dados. E talvez aqui na harmonização dos modelos de dados é que começam a surgir os problemas. Mas estamos abertos a isso. Há muita consciência, não é? De Sim. Quem gera os dados, que eles são muito importantes, e investimos pouco no quem utiliza. Porque certo. No fim o foco devia ser nós queremos utilizadores para estes dados. Sim. E se não formarmos esses utilizadores, Sim. E nós aqui no Projeto Sofia temos uma experiência extremamente gratificante nesse sentido, as pessoas parece que descobrem um mundo novo porque descobrem um conjunto de dados que, enquanto não tiverem essa oportunidade, nós estamos a desperdiçar imensa informação. Por isso, esta cultura também do utilizador, e nós olharmos mais para os utilizadores, penso que será fundamental em todas as instituições. Enquanto as pessoas não sentirem essa necessidade, existem algumas pessoas que vão pregando a importância, mas sem sucesso, porque as outras pessoas acabam por não estar a utilizar. Não sei qual é. Não, eu gostava de dizer aqui 3 pontos na sequência desta conversa em relação àquilo que nós podemos ter. Há de facto, é importante ter centralizado um serviço de metadados que informa as pessoas sobre aquilo que existe e que as direciona. Agora, de facto, quem tem que ser responsável pelos dados é quem os produz. E, portanto, acho que o modelo do serviço centralizado com todos os dados na mesma instituição, acho que teve os seus dias contados e acabou. Depois há aqui 2 coisas que eu acho que era importante frisar. Uma são os dados versus os serviços, porque na realidade hoje em dia penso que não se justifica que as instituições estejam a preparar conjuntos de dados, a não ser conjuntos de dados muito simples para informação ao público em geral. O que nós queremos é aceder aos dados através dos serviços. E, portanto, também é preciso talvez criar uma cultura de dados versus produto. Portanto, uma coisa é eu receber um mapa
tem os dados do clima já processados, outra coisa é eu ter os dados para fazer o meu próprio mapa. E, portanto, há aqui também estas questões, aquela coisa de fazer descarregar de ficheiros de dados, penso que, enfim, continua a ser interessante. Já processados, não é? Aquilo que nós gostaríamos, de facto, é ter acesso a estes serviços orientados por um sistema central de metadados de todas as instituições e que depois para o utilizador é indiferente onde é que estão os dados, não é? Como dizia aqui, portanto, eu estou interessado em dados do mar, que estão no hidrográfico, nem sei que estão no hidrográfico, mas vou ler o serviço e descarregar estes dados. Aliás, foi feita uma experiência interessante há 2 anos com o IGEO, que possibilitou pela primeira vez ter serviços e dados ao mesmo tempo. Infelizmente não está a andar tão depressa como seria desejável, mas penso que foi uma experiência muito interessante nessa área. E é para aí que devemos ir. Parece que é relativamente consensual que a disponibilização dos dados, digamos, é um assunto fundamental na gestão dos dados. E Parece a organização. Muitas vezes até a disponibilização obriga a organização, não é? E o que vemos é que quando temos uma estrutura de dados que está, de facto, que é fácil os utilizadores acederem, pressupõe logo essa organização. Há aqui uma importância, de facto, também nesta interface de visualização importante nesse sentido, não é? O obrigarmos, porque até a instituição percebe que é face visível dos seus dados, não é? Para esta disponibilização não basta, e como aqui foi dito, não é, que as instituições o queiram, é preciso que todas as pessoas que também trabalham nestas áreas o queiram e tenham, digamos, isso como às vezes muito como uma filosofia. Para dar só aqui o exemplo da universidade, quando a pessoa se queixa sempre da falta de dados, não é? A universidade tem a liberdade de disponibilizar os dados e muitas vezes não o faz, e é aí que as pessoas e os próprios investigadores, não é, se apercebem que aquilo não é só pedir dados, mas o pedir dados é também um investimento que no fim estamos, digamos, a obrigar as instituições a fazer, não é? Nesta faceta também da disponibilização dos dados, penso que é importante nós o facto disso partir, não é? Devem ser também as próprias instituições e as pessoas. Há aqui um aspecto da formação e desta cultura de sistemas de informação geográfica que é incontornável, não é? Nós não vamos conseguir fazer nada contra as pessoas e mesmo contra os funcionários, tem que ser eles a partir, digamos, deste princípio da disponibilização. Relativamente a outros tópicos, há aqui um tema importante que é, de facto, o mar, não é? Não está isolado. O mar faz parte do sistema Terra como um todo e temos aqui a interface, digamos, Terra-Mar, que eu gostava de vos ouvir também um bocadinho sobre isso. E vai um pouco de acordo com este wrap-up da primeira parte, que é, e falava dos serviços e dos produtos. Também é importante percebermos o que é que a sociedade civil, empresas, entidades querem como utilizadores. Ou seja, e isso põe-se em particular esta questão da interface oceano-costa. Nós podemos gerar o que é chamado raw data e entregar. Nós podemos entregar dados mastigados e já cruzados com outros dados que entreguem um produto que é útil para a entidade que se calhar não tem a capacidade ou o tempo de fazer esse processamento e esse cruzamento de informação. Uma das coisas que eu noto é que muitas vezes os sistemas de terra param na linha de costa e os sistemas de mar param na linha de costa. E há muitos domínios, quer toca à poluição, ao licenciamento de aquaculturas, ou aos serviços de portos, ou aos serviços de segurança, de busca e salvamento, em que termos, por exemplo, na gestão das pescas, na parte socioeconómica, quais são as populações locais e por aí fora, que é fundamental haver essa interface, que é perceber o que é que se está a passar no mar e qual é a sua ligação à terra. Eu acho que ainda há um caminho a percorrer aí. Há coisas que estão a ser feitas, mas há muito trabalho por fazer. Eu sei que há planos, eu não conheço a fundo da gestão integrada das zonas costeiras, mas
dentro desta lógica da economia do mar, desenvolvimento do mar, tem que haver a possibilidade, quando pomos o wind float, não um como piloto, mas várias estações eólicas, qual é a ligação à grelha, onde é que está a grelha? Quando queremos fazer iniciativas da aquacultura, onde é que estão os portos, onde é que está o frio? Quando estamos a gerir pequena pesca, onde é que estão as comunidades, de que é que elas vivem, aguentam-se ou não, se nós decidirmos abater ou não abater frota aqui ou ali. Enfim, há todo um conjunto de perguntas e respostas para os decisores que são fundamentais se tiverem esta informação de suporte por trás, de interface. Eu acho que ainda não estamos lá, mas é seguramente também um caminho que terá que ser feito para a frente. Não sei se tem essa opinião ou não. Alguma coisa sobre Sim, os dados que nós adquirimos depois dão de suporte a todas estas atividades no mar, não é? Eu digo on the fly, uma pessoa olhar para o sistema e ver terra-mar e fazer perguntas à terra e ao mar para arranjar coerência na Teria que gestão ser da uma atividade. super entidade para fazer essa gestão. Mas consegue-se. Eu pensei que tem que ser uma coisa estruturada e saber que tipo de respostas é que se pretende que um sistema desse género dê. Mas consegue-se, seja através da gestão de estoques do que existe dos peixes, que tipo de comunidade é que precisa. Tudo isso os sistemas de informação conseguem fazer. Os dados podem ser provenientes de diversas fontes, diversas áreas temáticas e ele consegue fazer essa integração toda. Temos é que saber relacionar os dados entre si e de forma de modelar, exatamente, de forma de modelar essa informação para se conseguir obter as respostas. Os sistemas de informação geográfica dão todas essas respostas. É preciso ver os dados, alguém saber tratar estes dados e saber que informação é que precisa delas extrair, mas isso consegue-se fazer. E há uma ferramenta, acima de tudo, de apoio à decisão, que é para as pessoas poderem decidir com base em informação que conhecem. Por vezes isso não acontece, as pessoas não fazem o cruzamento desta informação de forma a tomarem as decisões mais adequadas para aquela região costeira e para aquele desenvolvimento económico daquela área costeira. E se houver esta integração, isto é uma ferramenta com muito potencial para o desenvolvimento das próprias comunidades que vivem do mar e das próprias atividades que de alguma forma estão ligadas ao mar, seja o turismo, seja a parte da navegação mercante, pronto, consegue-se tudo consegue-se integrar e gerir. Eu acho que nós estamos aqui a dar um salto muito grande, porque estamos a falar de uma zona que é uma zona de grande complexidade, que é uma zona de interface entre dois sistemas e obviamente é possível chegar lá, mas penso que temos que resolver outros problemas antes da resolução dos problemas da terra e do mar, porque estas zonas de interface têm abordagens do ponto de vista da estruturação dos dados, do ponto de vista técnico, que são relativamente diferentes. Portanto, estas zonas de interface, mar, ar, não sei, mas terra-mar é relativamente complicado. E isto levanta, obviamente, o problema da formação. Porque começar a lidar com este tipo de problemas obriga a uma compreensão, por um lado, dos processos que ocorrem nesses dois sistemas, terra e mar, por outro lado, uma compreensão muito grande sobre o que são dados geográficos, e isto obriga a que as pessoas façam mais do que cursos de software, não é? Portanto, muitas vezes associa-se a formação em sistema de informação geográfica, eu vou fazer o curso de software A, vou fazer o curso de software B. E isto vai um bocadinho mais para além disso. Existe, de facto, uma grande compreensão de como é que os dados se podem relacionar, como é que eles se podem estruturar, como é que diferentes modelos de dados se podem falar entre si portanto, obriga a uma formação que penso que já foi iniciada, obviamente, em algumas instituições, mas obriga a ir ainda muito mais além. São áreas temáticas, são transversais, mas muito distintas entre si. Sim. E uma pessoa só não consegue abranger todas as áreas, não é? São coisas muito específicas. Portanto, passa pelas equipas multidisciplinares e por várias entidades a trabalhar em conjunto. Para se poder tirar proveito adequado depois deste manancial de informação que existe. Eu dou-vos só um exemplo que é o antigo POM, Plano de Ordenamento de Espaço Marítimo, e agora a Lei de Base do Ordenamento de Espaço Marítimo. E acho que é um exercício paradigmático porque, quer no POM, muitas vezes a interface costa aparecia como, costa, okay? Como se não houvesse mais informação,
e haveria, e obviamente foi uma preocupação de quem o fez, e agora, mais recentemente, por exemplo, o licenciamento de aquaculturas offshore, um conjunto muito significativo de entidades, veio expor para o território litoral quais eram as suas objeções ou não à implementação de zonas de aquacultura offshore, e há um ponto na discussão em que implica sempre um trade-off. O que é que vale mais? São as variáveis económicas e socioeconómicas. E isso é, obviamente, uma componente do SIG, agarrada à informação alfanumérica e econométrica, em base de dados, que nos vai ter que permitir que a escolha não seja uma matéria de opinião, seja uma matéria validada, de facto, com dados concretos. Por exemplo, temos as marítimo-turísticas, temos a aquacultura offshore, temos zonas de scouting para combate a incêndios, tudo bem, isso é uma zona de segurança. Quando todos falavam, ao fim e ao cabo, aquilo que era supostamente uma prioridade acabou por ser mais um processo dentro das outras atividades todas. Como é que se hierarquizam as atividades? Como é que se hierarquizam as pessoas? Portanto, há todo um manancial de coisas, já não é só estritamente SIG, mas que nasce no SIG, é ajudada pelo SIG e que é fundamental para uma gestão correta do litoral. Sim, decisão baseada em evidência, não é? Pronto. E não em matéria de opinião, que acontece muito no nosso país. Mas aí põe mais em evidência o facto dos dados terem que estar acessíveis, porque se até agora havia, mas ainda reforça, não é? Ou reforça, porque a pessoa disse, eu estou a trabalhar do mar, sei qual é a minha instituição que vou dialogar. Agora, se eu estou a trabalhar na interface, daqui a bocado tenho que estar a dialogar com várias instituições ao mesmo tempo e, se não tenho a informação em tempo correto, de facto, esse apoio à decisão tem um desfazamento temporal ainda muito maior que os outros. Pouco não é? eficaz, pouco efetivo, basicamente. E nós temos falado muito dos sistemas de informação geográfica, não é? E muito nos dados, mas de facto também temos as ferramentas e a partilha das ferramentas, não é? Por isso, quando nós podemos estar neste mundo dos dados, e de facto, e aqui as universidades até teriam se calhar uma importância maior, que era na partilha das ferramentas. Gostava de ouvir um bocadinho um comentário sobre isso, que vai um bocadinho para além daquela conversa que os universitários gostam de esconder, não é? Que é, precisamos de muitos dados para criarmos as nossas ferramentas. Agora chega a nossa vez de dar as ferramentas, não é? Eu não sei se... Eu posso dizer uma coisa que é, nós elaboramos num princípio que é não conseguimos fazer tudo, o mar é muito grande, o ar também, e, portanto, é impossível para o IPMA, com o seu staff, abarcar todas as áreas de competência que ele próprio tem, sem colaboração efetiva com entidades terceiras. E temos feito gala nisso, esta direção, de abrir completamente, porque achamos que este sistema para os comunicantes é muito mais produtivo. Ou seja, dou-vos um exemplo, tecnologia. Nós não temos engenharia forte dentro do IPMA. Vamos procurar os engenheiros fora, às universidades onde for, ou aos centros de investigação, para trabalhar com eles. Posicionamos como end-users. Informação, a mesma coisa. Operações no terreno, a mesma coisa. Apoio às empresas e empresas de base de inovação e tecnológica, a mesma coisa. Ou seja, para quem trabalha no mar, nós sabemos que aquilo é um universo vastíssimo, dinâmico, aquilo funciona, estão sistematicamente a acontecer coisas no mar. E nós não temos, nunca teremos, acho que nenhuma instituição, mesmo que seja a NOAA nos Estados Unidos, tem capacidade para estar em todo o lado, em todo o tempo, a fazer tudo. É impossível. E, portanto, a única maneira de lá chegar é procurar parcerias. Isso é válido com outros laboratórios de Estado, colaboramos muito efetivamente com o IH, como é com as universidades, nomeadamente no desenvolvimento de ferramentas e de aproximações em que nós somos mais deficitários. Felizmente, porque temos um trilógico, temos uma componente em termos de gestão de informação agora bastante sólida que não tínhamos há 2 anos atrás. E isso está a ser potenciado também para o mar. Bom, do nosso ponto de vista, vamos lá ver, nós temos 2 perspectivas na utilização de ferramentas. Temos a perspectiva do ensino, em que utilizamos ferramentas comerciais, e depois, do ponto de vista da investigação, muitas vezes essas ferramentas que existem pré-existentes não chegam para aquilo que se faz. E, portanto, desenvolvem-se aplicações para as mais diversas coisas. Portanto, temos coisas na área do data mining geoespacial, mas que disponibilizamos. Portanto, essas coisas estão nas nossas páginas, podem ser descarregadas. São ferramentas
muito especializadas, que fazem coisas muito concretas e que exigem por parte do utilizador um conhecimento profundo daquilo que está a fazer, e que penso que, do ponto de vista da administração pública, enfim, poderá haver casos em que isso seja útil, mas na maior parte dos casos penso que não seja muito. Mas, claro que penso que tudo aquilo que é feito, nós tentamos fazer isso, tudo aquilo que é feito tem um financiamento público sempre, português, europeu, aquilo que for, e portanto nós disponibilizamos. Ferramentas. É mais fácil disponibilizar ferramentas do que disponibilizar dados. Porque a ferramenta põe-se lá num local, põe-se uma pequena descrição a dizer faz isto, isto e aquilo, a pessoa descarrega e usa. Os dados obrigam, de facto, a que a gente se organize também para disponibilizar os dados. A nossa realidade também é muito semelhante. Nós utilizamos o software comercial e, por vezes, temos que fazer recurso ao desenvolvimento de próprias ferramentas para conseguirmos atingir os objetivos que nos propomos, visto sermos um laboratório de Estado e a área de investigação científica ser uma das nossas abrangências. Por vezes surgem também parcerias com universidades, nomeadamente surgiu um projeto aqui há uns 2 anos atrás que envolveu toda a Marinha, que era na área da busca e do salvamento marítimo, de forma a poder se integrar todos os sistemas que o nosso Comando Operacional Marítimo tinha, de forma a poder fazer a gestão desta temática, e passou pela parceria com várias entidades a nível de universidades, de forma a poder haver um desenvolvimento até de equipamentos que pudessem fazer a monitorização e pudessem serem os nossos olhos em determinadas zonas que são difíceis de acesso. E pronto, nós estamos sempre a evoluir. Nós temos numa constante evolução tecnológica, seguimos tendências de outros institutos, seguimos tendências de outras entidades. Essencialmente também utilizamos ferramentas que podem ter sido desenvolvidas por outras instituições e que, se tiverem utilidade para nós e que tivermos um grau de confiança associado a elas, ao qual fazemos sempre uma validação, estamos sempre abertos para o fazer. Claro. Muito bem, obrigado. Penso que muito gosto. Conseguimos, digamos, abordar aqui um conjunto de temas no âmbito dos temas de informação geográfica já bastante interessante, e agradeço muitíssimo a vossa participação, porque de facto são pessoas que estão dentro da área, a trabalhar na área, e isso de facto é muito importante até para se perspectivar qual é que é o caminho, não é, que vão seguir os sistemas de informação geográfica em prova. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.